Bom, pessoal, iniciaremos aí mais um bloco, né, relacionado aos tópicos de planejamento educacional escolar. No último bloco a gente encerrou um dos exercícios, né, propostos aí para essa parte aí relacionada ao planejamento, e agora a gente vai retomar aí o nosso trabalho, mais um bloco, né, de planejamento educacional, iniciando com mais um exercício. Vamos lá na tela, por favor. Então é o seguinte, a gente tem aí uma questão do CESP, onde o enunciado diz: julgue os itens subsequentes relativos ao planejamento e seus elementos constitutivos e ao processo de ensino e aprendizagem. Então a gente tem lá, primeiro item, letra A. Na elaboração do planejamento de ensino, então o item ele se refere especificamente a planejamento de ensino, o docente deve delinear os objetivos a serem alcançados por ele. Então, quando se fala de delinear, ele deve construir, elaborar, né? Então, elaborar, desenhar, definir os objetivos a serem alcançados por ele, de modo a cumprir um requisito formal e burocrático estabelecido no programa da disciplina e no programa institucional. Então, olha só, pessoal, quando se fala de delimitar, delinear, definir objetivos a serem alcançados em um determinado planejamento de ensino, a gente não pode considerar esses objetivos como um mero cumprimento de um mero requisito formal e burocrático. Então, ou seja, o item se torna errado por conta desse requisito formal e burocrático posto aí no item A. Letra B. Determinados conteúdos a serem trabalhados em cada ano escolar podem ser selecionados com base em critérios como o contexto social, a capacidade cognitiva dos alunos e as determinações das secretarias de educação. Pessoal, quando se fala de determinações da Secretaria de Educação, parece até imposições, né? Algumas ações ou estratégias que são impostas, no caso, pelas respectivas secretarias de educação. Mas as determinações aqui, elas devem ser compreendidas como sendo normatizações, determinações legais, ou seja, determinações previstas nas diferentes resoluções, portarias, legislações, etc., sejam leis oriundas de um sistema federal de ensino, sejam leis oriundas dos respectivos estados e municípios. Então, nesse caso, voltando aqui para o item, quando se fala que determinados conteúdos a serem trabalhados em cada ano escolar podem ser selecionados com base em critérios como contexto social, a capacidade cognitiva dos alunos e as determinações das secretarias de educação, fazendo a referência dos conteúdos com as determinações dos sistemas, né, dos respectivos sistemas, a gente pode citar, inclusive, as propostas curriculares, onde cada estado e cada município elabora ou constrói, de forma que cada escola venha elaborar o seu currículo, né, o seu próprio currículo, tomando por base não apenas uma proposta curricular oriunda de estados e municípios, como também as proposições descritas tanto nas diretrizes curriculares nacionais, como também nos parâmetros curriculares nacionais. Então, podemos dizer que esse item está correto. Letra C. A prática educativa requer organização prévia por meio do planejamento das ações didáticas e pedagógicas da escola. Até aí, ok. Então, está dizendo que a prática educativa ela requer uma organização prévia, né? E essa organização prévia ela se dá por meio do planejamento das ações didáticas e pedagógicas. Uma vez estabelecido, esse planejamento educacional não pode ser mudado, pois constitui um documento formal. O planejamento educacional, ele pode sim ser mudado, já que o planejamento ele tem uma importante característica que é a flexibilidade. Então é importante a gente ressaltar o seguinte, moçada, todo planejamento ele tem que implicar em uma flexibilidade, ou seja, todo plano ele deve ser flexível, ou seja, aberto a possíveis mudanças. Então, sempre que se fizer necessário, o planejamento ele tem que ser aberto,
já que algumas estratégias que foram previamente definidas podem não estar surtindo os efeitos ou dando os resultados esperados. Então, antes de você iniciar um determinado processo, seja ele relacionado a esse processo que nós chamamos de ensino-aprendizagem, se for necessário e sempre que for necessário, o planejamento ele deverá sofrer algumas adequações, adaptações, mudanças, etc., que forem, portanto, necessárias. Então, voltando aqui para a tela, a letra C, então ela está errada, já que está dizendo que esse planejamento educacional não pode ser mudado, né? Letra D de dado, o planejamento da ação docente deve ser articulado com o planejamento escolar e institucional. Então, quando se fala de planejamento da ação docente, a gente pode fazer referência tanto ao plano de ensino, que nós falamos sobre ele, sobre a estrutura de um plano de ensino no bloco anterior, né? Como também o plano de aula, ambos elaborados pelo próprio docente, certo? Então, o planejamento da ação docente, onde a gente pode trazer o plano de ensino, o plano de aula, deve ser articulado com um planejamento escolar institucional. Quando se fala do planejamento escolar institucional, a gente pode fazer referência ao próprio quê? Projeto político pedagógico. Assim como também nós podemos fazer uma integração ou articulação direta com o chamado currículo escolar. Então, a letra D, ela estará correta. Então, deverá estar articulado com o planejamento escolar institucional. Já a letra E diz assim: objetivos, conteúdos, tendência pedagógica e metodologia são elementos constituintes do plano de ensino. Então, no bloco anterior, nós falamos da estrutura de um plano de ensino. Então, com alguns componentes, dentre eles a ementa, a justificativa, os objetivos, os conteúdos, metodologia, avaliação, né, bibliografia, cronograma. Nós não falamos de tendência pedagógica dentro do plano de ensino. Até porque, pessoal, isso já foi até pergunta de prova. Em uma determinada prática educativa, ela não se pode haver uma tendência puramente definida. Na verdade, você tem um conjunto de tendências onde uma ou outra pode se destacar perante as demais. Então é o seguinte, quando se fala de tendência pedagógica, isso não é explicitado dentro de um plano de ensino, isso não compõe a estrutura do plano de ensino, o que vai tornar, portanto, na tela, o item C, a letra E, perdão, errada, né? Então, aqui nós temos o erro justamente no termo tendência pedagógica. Então, feito mais uma questão, agora a gente vai entrar nos princípios do planejamento, tá certo? Então, tanto os princípios como as características do planejamento educacional escolar. O primeiro deles que a gente vai pontuar aqui é com relação à supremacia do objetivo. Todo planejamento precisa ter uma finalidade e esta, por sua vez, deve estar contextualizada. Quando se fala do componente objetivo, nós estamos falando, por exemplo, dos chamados objetivos concretos, os quais também podem ser configurados como objetivos de aprendizagem. Esses objetivos, eles representam os fins, ou seja, as finalidades de um determinado projeto ou de uma determinada proposta pedagógica, plano de ação escolar, enfim. Então, ou seja, o objetivo, ele permeia ou perpassa todos os componentes que farão parte de um determinado projeto ou plano. Então, todo planejamento precisa ter uma finalidade e esta, por sua vez, deve estar contextualizada. Ou seja, essas finalidades deverão estar de acordo com o que se espera pelos atores envolvidos direta ou indiretamente na escola. Então, ou seja, atendendo às expectativas da comunidade escolar. Isso também é importante e merece ser ressaltado. Um outro princípio do planejamento é o planejamento como primeiro passo.
Então, o planejamento visto como um instrumento de mudança por ter uma finalidade e contemplar a relação reflexão-ação. Essa relação ação, reflexão, ação, ela culmina no que nós chamamos, portanto, de quê? De praxis pedagógica. Então, olha lá, moçada. O processo de planejamento é uma estratégia de aprendizagem para o grupo que está envolvido. E aí, com relação à questão do planejamento, nós temos que fazer algumas perguntas iniciais, né? Alguns questionamentos iniciais. Primeira delas, primeira questão, o que queremos nesse planejamento? Então, quando se fala do que queremos, nós correlacionamos com o que abordamos agora há pouco, que são os objetivos, né? Então, o que nós queremos atingir? Quais são os resultados? Quais são as finalidades, as metas, ou seja, os objetivos que nós desejamos alcançar ao longo e ao final de um determinado projeto? Como faremos para chegar lá? Aqui nós já estamos falando o quê? Das estratégias metodológicas, ou seja, os caminhos, os meios, os recursos, os instrumentos, né? Enfim, as técnicas que serão utilizadas para se atingir os chamados objetivos. Como saberemos que chegaremos lá? Aqui nós temos um outro componente importante dentro do processo de planejamento, que é a avaliação. Então percebam que não dá para a gente falar isoladamente da fase do planejamento sem a gente entrar, por exemplo, em outras questões temáticas e que são inclusive abordadas aí nos editais de conhecimentos pedagógicos, dentre elas as tendências pedagógicas, a gestão, o currículo, a avaliação, porque são todos elementos ou fases ou componentes que estão diretamente interligados com o processo de planejamento, né? Voltando para cá, então a sua elaboração, ou seja, a elaboração de um determinado planejamento, de uma determinada proposta pedagógica, deverá preceder qualquer atividade a ser desenvolvida. Então a sua elaboração, ela tem que preceder qualquer atividade educacional que será desenvolvida, seja no espaço educativo escolar, seja num espaço educativo não formal, como os próprios ambientes de trabalho, enfim. Então, a elaboração do planejamento, ela tem que preceder qualquer tipo de atividade. Atividade nenhuma pode ser realizada sem um devido planejamento, né? Então, quando a gente fala de atividade aqui, em particular, atividades educacionais. Então, atividade educacional. Um outro princípio do planejamento que deve ser citado e que constantemente aparece em prova é o chamado princípio participativo, onde o planejamento ele é um processo de mobilização das pessoas em torno de um objetivo comum, exigindo compartilhar de ideias, assim como compartilhar de responsabilidades e de meios ou mecanismos, né, que contribuam intensamente para um aumento aí da participação da comunidade escolar. Então, o planejamento ele é um processo de mobilização, o que culmina justamente numa estratégia de gestão democrática. A partir do momento que você atribui maior autonomia e, ao mesmo tempo que você delega funções e responsabilidades, atribuições, direitos, enfim, o que nós chamamos de descentralização política, administrativa, pedagógica, financeira, por aí vai. Então aqui nós temos aí basicamente aí algumas das dimensões do processo de gestão, né? Como nós já falamos, inclusive lá naquele material relacionado aos tópicos de gestão educacional e as características que estão diretamente associadas ou relacionadas à concepção de gestão democrática. Voltando para cá, a gente tem um outro princípio do planejamento intitulado de abordagem sistêmica, ou seja, o planejamento ele não é um processo estanque. Quando nós falamos de processo estanque, significa dizer que ele não é fechado, ele não é algo estático,
Muito pelo contrário. O planejamento ele deve ser aberto, flexível. Seus objetivos, meios e ações estão interligados, visando responder demandas e necessidades. Então, é quando a gente fala, por exemplo, a estrutura de um plano de ensino, que exige ementa, justificativa, objetivos, métodos, conteúdos, metodologia, enfim. Todos esses componentes eles deverão estar o quê? Interligados. Caso contrário, o plano ele fica solto, fica algo sem clareza e os objetivos, consequentemente, serão considerados pouco significativos ou pouco condizentes com aquilo que verdadeiramente se espera dentro de uma proposta de planejamento, de um plano de ação, enfim. Então, voltando para cá, um outro princípio importante que a gente deve frisar é no que se refere à coerência e à unidade. O processo de planejamento ele deve possibilitar a elaboração de planos que contemplem uma estreita relação entre objetivos e meios. Então, principalmente no que se refere à questão dos objetivos, então a relação desses objetivos, objetivo geral, objetivos específicos e o que nós chamamos de estratégias metodológicas. Eu não posso estabelecer estratégias que não estejam devidamente voltadas para o alcance desses objetivos. Então, daí a importância da coerência e da unidade dentro desse processo de planejamento. Continuidade e sequência. Todas as atividades e ações previstas devem estar integradas do começo ao final. Então, a continuidade e a sequência só corroboram os outros princípios, que nós citamos há pouco, no que se refere à importância das ações estarem devidamente integradas. E a flexibilidade, que nós já dissemos também, deverá ser possível modificar o plano para que ele atenda a situações não previstas. Característica esta bastante cobrada em prova, viu, gente? Muito cuidado aí com a questão da possibilidade do planejamento ser modificado, sim, durante a sua implementação. No início, durante, é permitido qualquer modificação que se fizer necessária dentro do processo de planejamento. Contextualização. Como o planejamento ocorre em tempos e espaços definidos, o plano precisa estar adequado às demandas e aos desafios do contexto social no qual está inserido, sem dúvida nenhuma. Então, quando você contextualiza, você está trazendo o quê? A escola, correlacionando o ambiente escolar com a sociedade de maneira geral. A sociedade e as chamadas práticas sociais. Então, quando você contextualiza, você visa fazer o quê? Uma integração entre a teoria e a realidade prática. Não adianta a gente fazer, por exemplo, um projeto que esteja descontextualizado, ou seja, fora daquilo que a comunidade espera que a escola desenvolva internamente e externamente. Então, ou seja, o planejamento ele tem que permear justamente os interesses, as expectativas do corpo discente, do corpo docente, da comunidade em geral, para aquilo que verdadeiramente se espera melhorar, contribuir dentro dos ambientes educativos escolares. Vamos para a tela. Precisão e clareza também são princípios importantes, já que a linguagem utilizada na elaboração dos planos deverá ser simples e clara, com indicações precisas para não possibilitar uma dupla interpretação. Então, quando se fala de precisão e clareza, de forma que quaisquer indivíduos, quando fizerem, por exemplo, a leitura, seja do currículo da escola, seja do regimento escolar, seja do projeto político-pedagógico, de um determinado plano de ação interventivo ou preventivo, enfim, de forma que quaisquer indivíduos, ao fazerem a leitura daquele documento, tenham a devida compreensão da linguagem escrita, explicitada nesses documentos ou nesses planos, tá certo? Então não adianta a gente fazer uma linguagem rebuscada, sendo que essa linguagem poderá trazer aí duplas, triplas interpretações, tá certo? Vamos lá.
Observação. Em síntese, o planejamento é um processo participativo, coordenado, integrado, contínuo e mutável, conforme os desafios, constituindo-se assim um processo de ação, reflexão, ação. O que eu volto a frisar a importância de um planejamento que contribua para uma verdadeira praxis pedagógica. Um exercício para a gente poder fazer aí essa relação com os princípios com os princípios e as características que nós acabamos de abordar, outro exercício aí da banca CESP que trata do seguinte: com referência ao planejamento de ensino, julgue os itens que se seguem. Dado o caráter processual do planejamento, as etapas do processo de ensino têm como principal característica a inflexibilidade. Então vamos lá. Quando se fala do caráter processual, ou seja, contínuo do ato de planejar, as etapas do processo de ensino têm como principal característica a não flexibilidade. Errado, né, pessoal? Então, nós falamos que o planejamento ele deve ser flexível. 87. É imprescindível, então, ou seja, é extremamente necessário monitorar a prática pedagógica e reorientar os professores quando necessário para garantir a qualidade do processo de ensino e aprendizagem, bem como para assegurar a sua melhoria, sem dúvida nenhuma. O monitoramento da prática pedagógica e a reorientação dos professores, sempre que se fizer necessário, é importantíssimo para se garantir uma maior qualidade no processo de ensino e aprendizagem. Então, desculpem, coloquei errado, o item está certo. Beleza? 88. Um educador que almeje uma sociedade mais justa deve planejar suas atividades de ensino de modo a contribuir para a transformação social, ou seja, para a mudança da realidade social, e também para a realização do seu ideal. Ou seja, o item está certíssimo, né? Uma educação de base transformadora. Mais uma questão aí do CESP. Julgue os itens que se seguem relativos ao planejamento participativo. Olha aí, ó, o termozinho aí que nós falamos há pouco, que corriqueiramente aparece aí nas provas, né? O planejamento participativo, 98. O processo de planejamento participativo, alinhado à gestão democrática, implica realizar, dentro de um ciclo de previsão, implementação e avaliação, as ações para os fins desejados. Desse modo, requer envolvimento de todos os atores sociais ao qual se destina. Correto. Então, quando se fala de planejamento participativo, há uma exigência de que todos os atores sociais partícipes da escola participem ativamente da sua elaboração e da sua implementação, né? Então, o item está correto. 99. O processo de planejamento participativo implica dimensionar a política que orienta o projeto político-social do ser humano e da sociedade. Aquela visão que nós falamos há pouco da importância da escola, né, enquanto um instrumento que promove ou que propicia não só uma articulação direta com a comunidade, mas que também contribui na intensificação de práticas sociais coletivas, né, e que sejam positivas para a própria sociedade. De forma que apresente conotação de emancipação, então, sinônimos de emancipação e de empoderamento, né? Então, quando se fala de emancipação e de empoderamento, nós estamos trazendo para junto da escola todos esses atores que passam a ser partícipes políticos das estratégias didático-pedagógicas, administrativas, financeiras, enfim, que serão empreendidas por ela própria enquanto escola. Então, o item está correto. O processo do planejamento participativo envolve distribuição do poder, análise da situação, descentralização e diversidade de olhares. Então, o planejamento participativo envolve distribuição de poder, o que significa
na descentralização política, que nós já frisamos aí anteriormente. Analisar a situação, procurando fazer uma análise diagnóstica. Inclusive abordamos sobre isso no bloco anterior. A descentralização e a diversidade de olhares, ou seja, o pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas, princípio este, inclusive, pessoal, previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e na própria Constituição Federativa de 88, né? Assim como também nas diretrizes curriculares nacionais. Então, esse item está aqui na tela, certíssimo, beleza? Bom, moçada, com isso a gente finaliza mais um bloco. Daqui a pouquinho a gente reinicia um novo bloco, onde a gente vai começar a abordagem acerca do Plano Nacional de Educação. Bacana? Então, fiquem com Deus aí, até a próxima.